a família do Dr. Divaldo da Silva Pitombo para a cerimônia de colocação do seu retrato nessa sala de gerência do Museu Regional da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ivana Pitombo, Valnei Pitombo, Jorge Pitombo, Dona Diva Pitombo, Dr. Valdir Pitombo, né, aqui presente. E a família Pitombo aqui presente. O senhor prefeito, o senhor vice-reitor, representando a reitora e no momento está se dirigindo para cá, para nós irmos até a entrada deste museu para a solenidade de descerramento da placa comemorativa desta homenagem. Eu convido o senhor prefeito municipal, Dr. Colbert Martins da Silva, juntamente com o Dr. Valnei Pitombo e a senhora Ivana Pitombo Valadares, juntamente com o Dr. Valdir da Silva Pitombo, demais membros da família e demais autoridades, para juntos descerrarmos a placa comemorativa desta homenagem póstuma que é feita ao Dr. Divaldo da Silva Pitombo, ex-diretor desta casa. E nesta solenidade vai usar a palavra o Dr. Benjamin Batista, presidente da Academia de Letras de Feira de Santana. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Colbert Martins, senhores visitantes, ilustre membro da Academia de Letras de Ilhéus, professora Neuza Maria Kerner Vieira, que recebe o prêmio Alberto Boaventura nesta festa de dupla homenagem, uma póstuma ao nosso paradigma Divaldo Pitombo e a outra ao nosso querido confrade Alberto Boaventura, que é muito honra a Academia de Letras sendo um dos seus fundadores, queridos membros da família Pitombo, minhas senhoras, meus senhores,
Feliz é a cidade capaz de reconhecer os méritos de seus filhos. Não é fácil, contudo, para mim, na condição de discípulo, falar do saudoso mestre. Em verdade, é duplamente, ou melhor, muitas vezes comovente, falar de sua inexorável viagem ao Oriente Eterno, além das misteriosas estradas e fronteiras do infinito. Primeiro, por haver sido em 31 de julho, nos idos de 59, que minha mãe também faleceu, e essa data em si já era uma marca indelével de saudade. Em outras palavras, para ser mais claro, como eu, ao perder minha mãe, Feira também ficou culturalmente órfã com o desaparecimento de Dival, que foi, sem dúvidas, nos últimos tempos, o primus inter pares dos que moravam e faziam cultura nesta terra, negócio cultural desta terra de Santana. Na realidade, a academia se sentia honrada em tê-lo como membro e fundador, pois Dival, além de ser o ser civilizado e erudito que sempre foi, era também um verdadeiro livro humano, pronto para consultas por telefone, por cartas e, melhor ainda, sem dúvida, a resposta concisa. Prometia pesquisar e, em seguida, está comigo a alegria que me deste no próprio dia em que nasci. Com ela, eu vi e compreendi o mundo que criaste. Por isso, eu te agradeço. Graças te dou pela inteligência que me deste e pela sensibilidade e pela fé que me permitiram encontrar-te nos caminhos da beleza. Graças, Senhor, pela vocação para a felicidade que plantaste em meu coração, porque eu pude sentir a plenitude da existência na própria alegria de viver. Graças te dou por me teres ensinado a amar Beethoven e assim poder fecundar mistérios inatingíveis para legiões de meus semelhantes. Por ter visto um pôr de sol no grande canal de Veneza e por ter colhido rosas num jardim de Florença. Por ter ouvido os séculos marchando na noite ocre e prata de Roma imperial. Por ter molhado as minhas mãos numa fonte de Vila d'Este em Tivoli. Por ter podido ouvir nas margens do Douro um fado triste, enquanto o luar se fragmentava em lâminas de prata na superfície do rio. Por me ter perdido com Van Gogh na noite estrelada de Amsterdã. Por ter ouvido uma canção boêmia no acalanto de um notívago numa esquina deserta de Bruxelas. Por ter e nós, seus discípulos, confrades e admiradores, aqui estamos para, dentro dos nossos limites e esforços, dar continuidade à sua obra. Este museu, por exemplo, é em verdade, e talvez na essência apenas isso, um quadro que ele ajudou a pintar, aproveitando a boa vontade de Assis Chateaubriand e Odorico Tavares. E enquanto aqui dentro estivermos nos movimentando, mesmo quando lhe prestando a merecida homenagem, por certo, no mundo astral onde se encontra, continua sorrindo, pois o seu sonho não morreu. A literatura e as artes, embora aos trancos e barrancos, continuam para embelezar o convívio civilizado de tantos quantos, como ele, dedicaram suas vidas a ensinar e transmitir o conhecimento, que, em resumo, justifica a sede de transcendência, que é natural e talvez divina na fragilidade e na fortaleza efêmera do ser humano. Este encontro, promoção conjunta da Academia, Museu Regional, Prefeitura Municipal e Universidade, é também uma homenagem ao membro decano e fundador, poeta Alberto Boaventura, para que eu peço uma salva de palmas. Cujo prêmio literário estará sendo recebido nesta tarde e noite pela ordem. Em primeiro lugar, escritora Neuza Maria Kerner Vieira.
membro da Academia de Letras de Ilhéus, cuja comitiva prestigia o nosso movimento cultural e honra a cidade que ora os recebe. Em segundo lugar, professora Ana Pires, educadora incansável de várias gerações, estudiosa das letras e poetisa de grandes méritos, característica, aliás, comum em pessoas de sua família. Em terceiro lugar, J. Hermes, dublê de economiário e poeta, autor de vários livros, animador e agente cultural que se destaca pelo seu esforço, sensibilidade e participação. Como menção honrosa, a propósito, literalmente honrando o prêmio Alberto Boaventura, foi contemplado o conto intitulado A Pedra, do valoroso professor Hilário de Azevedo. Grande estudioso, desde o primeiro instante, quando em companhia do confrade Franklin Machado estivemos em seu gabinete, não mediu esforços para garantir o brilhantismo desta dupla homenagem. Também ao deputado e membro desta Casa de Cultura, Miraldo Gomes, que mais como intelectual do que como político, atendendo o nosso pedido, fez doação dos troféus, bem como a Associação Comercial e a nossa papelaria, pelo apoio e prestigiosa presença. Também a reitora Yara Cunha, pois a participação da universidade no circuito das homenagens e muito contribuiu para ampliar os objetivos dessa significativa solenidade. De igual modo, a Fundação Cultural de Feira de Santana, que está expondo belíssimo painel síntese da vida cultural da cidade, com artigos e reportagens que testemunham a atuação marcante do professor Dival, paradigma dos seus contemporâneos. Quase todos descendentes intelectuais de Dival Pitombo, as instituições promotoras do evento agradecem de coração aos familiares do homenageado e esperam que as flores do nosso gesto continuem a perfumar o pensamento e a lembrança de todos aqueles que reverenciam, como nós, a memória do saudoso confrade, querido e insubstituível mestre. Feliz é a cidade capaz de reverenciar os seus filhos. Obrigado. Registramos a presença da magnífica reitora Yara Cunha Pires, que vai dizer algumas palavras. Em primeiro lugar, Sua Excelência, o prefeito municipal, demais autoridades que estejam aqui presentes ou representadas, e uma saudação muito especial aos familiares do Dr. Dival Pitombo, hoje aqui homenageado. Eu gostaria apenas de dizer aos presentes da justeza dessa homenagem. Já há algum tempo, a Universidade Estadual de Feira de Santana preocupava-se em registrar em algum evento a importância que foi a passagem do Dr. Dival Pitombo pelo Museu Regional e pela vida da universidade de uma forma especial, sem que, com isso, nos esqueçamos de toda a sua passagem na vida cultural e educacional de Feira de Santana. Hoje é um momento, portanto, de saudade pela ausência que ele faz a todos nós, e um momento também de justiça por esta homenagem que nós desejamos, juntamente com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, com a Academia de Letras e outras instituições que a nós associaram, prestando esta homenagem. As palavras da universidade não vão ser proferidas por mim, mas pelo diretor do museu, que está buscando dignificar o trabalho iniciado pelo Dr. Dival, que é Franklin Machado.
Excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Alberto da Silva Martins da Silva, senhor comandante da Milícia Militar, coronel Otávio Farias, senhor representante do Poder Judiciário, juiz doutor Raimundo Pinto, demais autoridades aqui presentes, meus colegas funcionários da Universidade, do Museu Regional e da Casa do Sertão, membros da família Pitombo, meus senhores, minhas senhoras, eu não vou me estender. Vou dizer algumas palavras que escrevi para não me perder no que eu gostaria de dizer. Meus alunos e colegas, como a reitora Yara Maria Cunha Pires e este que vos fala, Dival amava seus filhos e parentes que estão aqui. O doutor Valnei, vindo especialmente do Rio de Janeiro, onde é hoje um afamado cirurgião plástico. Sua filha Ivana, seu genro, George, doutor Valdir, professora Diva, e lembro daqui presente também, embora espiritualmente, o Arlindo, sei disso. Demais parentes afins, especialmente a família Caribe. Dival da Silva Pitombo era um colega, amigo dos funcionários das repartições por onde serviu. Dival Pitombo era um apaixonado pelos livros e, por isso, expomos exemplares de autores perenses no trabalho do presidente Benjamin Batista, da Academia de Letras, que ele também dirigiu. E fizemos mais. Nos empenhamos em trazer livros de todas as atuais editoras da Bahia, conseguindo o Fidalgos e Vaqueiros e o Poesias, de Eurico Alves Boaventura, este último ainda não lançado em Feira de Santana. Também um livro de Dival Pitombo, publicado em vida, o Litania para um Tempo de Esperança. Ao lado da literatura de Cortel e livros sobre a negritude. E nas viagens que fizemos, eu e Dival Pitombo, a Itália, a Grécia, a Turquia, a Israel, o Egito, onde tive lições de história ao vivo, Dival mostrava-se preocupado com o estado do museu. Éramos os cupins, as traças, os fungos, a umidade, o craquelê, a falta das molduras e outros males que afetam ainda a nosso acervo, a nossa casa. Sensibilizou-nos muito. Hoje, eles nos parecem proféticos, pois logo depois, com a sua sentida falta, recebíamos o honroso convite da reitoria para ocupar o seu lugar e ainda dirigir a Casa do Sertão que ajudamos a criar. Antes da honra, era um desafio de voltarmos o que intimamente queríamos. Somos muito feirenses para viver fora da terra e do verde de Feira de Santana. Aqui lembramos do nosso pai, doutor Isaac Barreiros Machado, colega de doutor Dival, que queria nos ver chefe de alguma repartição em Borges. Muito obrigado. Digníssima família, professor Dival Pitombo, digníssimos representantes da Justiça, doutor Guido aqui presente, excelentíssima reitora Yara Cunha, digníssimo diretor do museu, Franco Machado, digníssimo coronel, representante do Batalhão de Polícia de Feira de Santana,
senhor vereador Leomar presente aqui, senhores secretários do município, demais autoridades, eu acho que todos nós, numa festa, numa homenagem a Divaldo Pitombo, bem que todos gostariam de dizer alguma coisa. A mim me pareceu que o presidente da Academia de Letras de Feira de Santana, a quem faço referências agora, escreveu o discurso oficial dessa solenidade. O professor Franklin Machado deu as conotações históricas à vida e a nós a esperança de continuar aqui o trabalho de Divaldo Pitombo. Ao prefeito, cabe agora apenas dizer como e quais as minhas relações com o Divaldo, meu professor de História do ginásio Santanópolis, juntamente, para minha honra, também com o professor de Matemática, professor Joselito Amorim, presente a essa solenidade. Divaldo Pitombo, meu dentista, Divaldo Pitombo, meu colega. Mantivemos uma longa amizade durante muitos anos. E eu gostaria aqui de fazer um parêntese para contar um fato que talvez não seja no conhecimento de muitos. Divaldo Pitombo, o político. Divaldo Pitombo fez em Feira de Santana talvez o maior exemplo do que seria um político nos difíceis tempos que atravessamos. Foi candidato a deputado e era ressaltar a sua dignidade, a sua conduta e o seu procedimento como homem de bem, desejoso de representação. São as homenagens do colega, do amigo e do aluno, que eu quero juntar às do prefeito, dizendo que Divaldo Pitombo, o doutor Gastão Guimarães e o nosso professor Áureo Filho significam pilastras importantes da educação e da cultura de Feira de Santana. Acho que nós todos, eu como dirigente, que acho que a cultura é uma obrigação de uma comunidade que quer se desenvolver. No nosso governo, não faltaremos em lutar pelos espaços culturais. E estaremos dando apoio, agora em agosto, já repetindo a segunda Feirarte. Uma maneira, uma forma de se despertar em Feira de Santana a importância de que tem uma sociedade e de alimentar as suas ideias e crescer com a cultura. Gostaria de, como proposta, encaminhar um projeto para a Câmara de Vereadores, denominando esse museu regional, Museu Divaldo Pitombo. Agradeço as palavras a mim dirigidas pela comissão que foi buscar o apoio da Prefeitura para essa manifestação. Nós de Feira de Santana, da Universidade, da Prefeitura, nós damos a palavra ao doutor Volney Pitombo. Ilustríssimo senhor prefeito, diretor do museu, diretoria, Academia de Ciências e Letras, comandante do primeiro batalhão, meus amigos, meus conterrâneos. Eu não tenho muita facilidade para falar em público. Eu sou um homem ligado à ciência, minha atividade está mais ligada à jornada científica. Meu pai dizia que eu parecia mais com o Valdir do que com ele, nesse particular. Mas eu não posso deixar de demonstrar minha emoção com o bem antigo dessa festa. E eu vejo mais
mais do que uma honra, um mérito, eu vejo como um exemplo que deve ser evidenciado para que os mais jovens conheçam esse trabalho. E que exemplo é esse? É o exemplo de boa vontade. Divaldo Pitombo aprendeu desde cedo que qualquer manifestação da arte era a maneira mais direta de se comunicar com o espírito. E através dessa prática, o homem conseguiria ocupar o seu lugar para o qual ele foi destinado como ser supremo da criação. Em nome da reitora, professora Yara Maria Cunha Pires, eu gostaria apenas de chamar a funcionária Ana Cerqueira, que ela quer declamar uma poesia em nome dos funcionários desta casa, homenageando Divaldo Pitombo, exatamente uma poesia do Divaldo, para que o espírito dele continue reinando nesta casa de arte. Por sinal, era uma das poesias que ele mais adorava. Os flamboyantes estão floridos, a chama vegetal devorando o verde, hoje a rubra agredindo a paz desse crepúsculo, poesiana regia, flor do paraíso, labareda de sol, cristão unidos. Os flamboyantes estão floridos, verde e escarlate, mais escarlate que verde, é como espinho no mar, na multidão indiferente, apenas a criança olha, os flamboyantes são para os pássaros e as crianças. Homenagem dos funcionários dessa casa ao nosso diretor e amigo saudoso Divaldo Pitombo. Agora, senhores, eu gostaria de convidar o nosso poeta Alberto Boaventura, também homenageado nessa noite, para entregar o prêmio do primeiro lugar à vencedora do concurso que leva o seu nome. A poetisa Neuza Maria Kerner Vieira, da Academia de Ilhéus, que ganhou o primeiro lugar. Por favor, para receber aqui do nosso poeta Alberto Boaventura. Eu pedi uma salva de palmas para a nossa Neuza, é uma alegria muito grande passar suas mãos nesse troféu. Tive a oportunidade de ver seus versos bonitos, limpos, prossiga nessa caminhada, porque assim você está certo, enaltecendo a arte com a obrigação. Siga o exemplo de Divaldo Pitombo, homem simples, mas com uma vivacidade e uma intelectualidade muito grande, que enobrece aquele Santana do que não dizer Brasil. Agradeço à Academia de Letras de Feira de Santana a oportunidade de estar nesse momento, nessa noite, em que se homenageia o poeta Divaldo Pitombo, receber esse prêmio, esse troféu, estou honrada e feliz. Muito obrigada. Convidando a professora Celira para entregar o prêmio de menção honrosa ao professor Hilário de Azevedo, para quem eu peço uma salva de palmas. Também pediríamos que o professor dissesse algumas palavras e traduzisse a sua emoção nessa noite.
congratulo-me com a Academia de Direito de Feira de Santana pelo evento que nós estamos assistindo neste momento. Isto é um estímulo, é um incentivo para todos aqueles que nessa terra amam a cultura. Aproveito a oportunidade também para saudar a memória de Divaldo Pitombo em nome de um sonho. Um sonho que eu e Divaldo tivemos em 1978, quando juntos fundamos a Universidade de Feira de Santana, um clube de letras, do qual ele foi presidente. Infelizmente, este clube teve a duração da voz de Mané. Teve pouca duração, porque, como todos os idealistas, Divaldo Pitombo, ele não coordenava muito com a realidade. Então a realidade é completamente diferente deste ideal que nós ambos tínhamos, de fundar um clube de letras na Universidade de Feira de Santana. A realidade fria daquela época conspirou contra o nosso ideal e o clube desapareceu, infelizmente. Mas temos testemunho de Divaldo Pitombo, que nos incentivou, nós todos temos apoio, mas infelizmente a realidade foi contra a nossa expectativa. Agradeço à Academia este prêmio e desejo que ela prossiga nessa trajetória de incentivo à cultura literária de Feira de Santana. Muito obrigado. Convidamos o doutor Valdir Pitombo para entregar o prêmio do segundo lugar à poetisa professora Ana Pires. Também passamos a palavra ao doutor Valdir para dizer algo sobre a cultura, ele que também sempre é um admirador da cultura. Eu falar que tu estás, para eu entregar, pela primeira vez aqui, o troféu para esse concurso Pedro Oliveira. Trata de uma pessoa que também é da família. E agora passamos o troféu ao doutor Colbert Martins para que tenha a gentileza de passar ao terceiro lugar, escritor J. Hermes. Parabéns pela conquista, realmente é um marco da cultura em Feira de Santana. Em 1989, líamos um artigo a respeito de poesia em um dos jornais do país. E no final da matéria ficava uma pergunta no ar. Será que a poesia tem algo a oferecer ao país da hiperinflação e do desgoverno? Viria mais tarde a resposta. A poesia tem sempre algo a oferecer, a dizer, em todos os tempos. Porque a poesia fala dos problemas e das emoções fundamentais dos homens. E nesta noite, eu gostaria de agradecer à Academia de Letras de Feira de Santana, que, num gesto e num trabalho louvável, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Feira, o Museu Regional, a Universidade Estadual de Feira de Santana, presta uma justa homenagem à memória do Dr. Divaldo Pitombo, que foi um dos baluartes da cultura dessa terra. Gostaria também de agradecer a solenidade, isso não impedindo que outras pessoas depois usem da palavra. Gostaríamos que todos fossem visitar a Feira
logo em frente. Temos também o lançamento do livro Histórias de Vaqueiro, né? Quem quiser, a renda é para as obras de restauração dos quadros do museu.
dado sobre Castro Alves na sua atualização, sobretudo um aspecto que me impressiona é a perenidade da sua mensagem. Frank, eu penso que é por Marx. A biografia como obra de arte, ela perdura. Agora, como obra de pesquisa, ela está sempre sendo elaborada. Sobretudo um autor que tem menos de 200 anos de vida, tem exatamente nascido em 47, não chega a ter 150 anos. E eu tomei para estudo os diversos trabalhos que Pedro Calmon elaborou sobre Castro Alves, no intento, na intenção de estabelecer a sua biografia. A vida de Castro Alves, portanto, ocupa um espaço de quase 40 anos na obra de Pedro Calmon. Ele, o próprio Pedro Calmon, dividiu sua obra, que é extensa, mais de 200 títulos, em 3 grandes províncias do conhecimento: literatura histórica, onde se situam as biografias, a história e o direito. Certamente é a descrição da vida e obra que lhe tomou mais tempo, indo de 1935, quando publicou Vida e Amor de Castro Alves. Esse é o primeiro trabalho reduzido, porque é um trabalho, até onde nós podemos dizer, um trabalho definitivo sobre o poeta. Antes da biografia de Castro Alves, Calmon escrevera Outras Vidas, e depois do primeiro ensaio sobre Castro Alves, enriqueceu o acervo biográfico brasileiro com outras contribuições. Mas aqui nós vamos nos ater exclusivamente ao estabelecimento daquilo que eu chamei o processo biográfico de Castro Alves. Com a biografia do poeta, houve, entretanto, um fato singular na sua produção intelectual, que não sucedeu com as demais vidas. Calmon a escreveu ou a reescreveu pelo menos de 3 a 6 vezes ao longo dos 40 anos. O interesse pela vida e obra do autor de suas ocupantes não se limitou ao esclarecimento de sua biografia. Foi muito mais além. Ao poeta Castro Alves, ele se ligava também pela participação nos festejos comemorativos. Pedro Calmon presenciou a inauguração da estátua na Praça Castro Alves, em Salvador, no centenário de independência do Brasil na Bahia, exatamente em 2 de julho de 1923. Era governador da Bahia, Seabra. Se esperava então que Seabra fizesse um discurso retumbante, mas o governador limitou-se, para a surpresa de todos, a declamar a ode a 2 de julho de Castro Alves. Pedro Calmon também foi presença no centenário de morte. No comentário dessas biografias, nós vamos ver como é que estabelece uma biografia. Matéria que eu venho estudando, talvez por influência do Dr. Luiz Viana. A Vida Venturosa, o principal poeta da fase final do romantismo brasileiro, Castro Alves é dos últimos poetas do romantismo, presta-se otimamente para uma biografia moderna, romanceada literária, que se contrapõe, se afasta da biografia clássica e antiga. Todo o seu mundo interior, a biografia moderna, sem esquecer os seus deveres para com a verdade, tem horizonte mais largo, pois, encarando a biografia, mais da biografia do não concebe a biografia em si, mas a biografia em razão da moral, em razão da religião. E assim a biografia continua nesse aspecto até o século XVIII e o início do século XIX. A biografia antiga almejava um fim axiológico, um fim pedagógico ou mesmo panegírico. Contrasta dessa forma com a biografia moderna. A biografia moderna tem no inglês sido autor da vida da rainha Vitória, o precursor também relacionou a Edgar Cavaleiro. Edgar Cavaleiro é o principal biógrafo do Tomás. Tem uma obra clássica, como o Tomás de Doutor.
mostrar o homem com todas as suas virtudes e defeitos, construindo não um monumento de bronze, mas um retrato do ser humano. Dar abre novos caminhos para Emílio Ludwig, psicólogo da biografia, e afirmar em psicologia prática todos os dias. Ludwig tem uma biografia de Napoleão traduzida e muito divulgada no Brasil. Na biografia moderna, André Beauvoir transmite. O objetivo da biografia é a transmissão verídica de uma personalidade, o que busca o biógrafo, senão a fixar a personalidade de uma determinada, a humanidade de uma determinada personalidade. No que tange a pelo comum, nós vamos distinguir três fases bem claras. Primeiramente, com esse livro, que é o marco inicial, A Vida e Amores de Castro Alves, depois, que é de 35, depois, por ocasião do centenário do nascimento, 47, ele publica A História de Castro Alves e, finalmente, em 73, ele publica Castro Alves, O Homem Alves. Essa, então, a primeira análise desse primeiro trabalho biográfico. Vida e Amor de Castro Alves foi editada pela Noite em 1935. Acompanhando as normas da biografia como obra de arte, como inclui o Beauvoir, comum observar a ordem cronológica, um dos postulados da biografia moderna. A biografia antiga, ela não era cronológica. Exatamente o contrário do